Paz, irmãos, mais uma vez. Nós hoje vamos meditar sobre um texto que é bem difundido. Acho que todos já leram, todos já ouviram a ministração, mas que ele é extremamente pertinente para os dias de hoje. E ele nos traz alguns ensinamentos importantes para a nossa vida nessa terra. A nossa vida enquanto moradores, cidadãos do céu, mas moradores ainda dessa terra. Não é escondido de ninguém, não é de desconhecimento de ninguém, eu creio, que nós vivemos dias, na verdade, de uma crise espiritual, de uma falência espiritual que tem tomado conta da igreja, que tem tomado conta daqueles que se dizem servos de Deus, daqueles que deveriam carregar a luz de Cristo nessa terra. Começou esse desvio, essa decadência, essa crise espiritual, e infelizmente isso perdeu os freios. Isso, infelizmente, tem tomado uma proporção inimaginável e que não tem mais volta. Nós vivemos uma crise espiritual dentro da igreja de Cristo, isso no mundo inteiro, que não tem mais volta. É o tempo em que Jesus chama é a hora de separar o joio do trigo. Cresceram juntos, ouviram as mesmas palavras, só que uns são fiéis e os outros têm buscado os seus próprios objetivos, os seus próprios desejos. E uma coisa que eu discordo totalmente, que eu tenho ouvido nos últimos dias, não nos últimos dias literalmente, mas nos últimos tempos, que o Brasil está abafando, né? No que se diz em pregação da palavra de Deus. Que o Brasil vive um avivamento sem precedentes pelo aumento das igrejas no nosso território. Que nunca se viu uma vitória como nós estamos vivendo. Eu discordo disso. Além de discordar, eu deixo uma pergunta para todos os irmãos. Será que essa vitória que pregam do Evangelho no Brasil, milhões e milhões de evangélicos, milhões e milhões de crentes, igrejas e mais igrejas, será que esse crescimento é uma vitória para o reino de Deus? Será que isso é verdade, que estamos vivendo um grande avivamento no Brasil? Ou será que nós entramos na época da grande apostasia como um sistema? É o que nós vamos meditar nessa manhã. Vou tentar ser breve. Nós vamos tratar hoje do conformismo, que tem tomado o entendimento, o comportamento e a pregação nos púlpitos de hoje. Não só o conformismo, mas o dualismo, a mistura do que é de Deus com o que é do mundo. A mistura do santo
com o profano. Quando nós olhamos em muitas igrejas, nós não conseguimos diferenciar o que é de Deus e o que é do mundo. Nós não conseguimos diferenciar o que é santo do que é profano. Essa doença, ela tomou o meio cristão silenciosamente, de uma forma sedutora, enganando, diluindo a palavra de Deus nos desejos mundanos. Sabe quando você compra algo concentrado e fala assim, faz 15 litros? Antigamente tinha aquele suco. Era um pacotinho assim, eu acho que de uns 50 gramas. E vinha escrito assim, faz 40 litros. Imagina! A palavra de Deus é algo pessoal, é algo de proporção. Ela não é feita para ser diluída. Ela é feita para ser tomada, meditada do modo que ela é, concentrado. Mas há igrejas, há pastores, há movimentos que catam essa palavra e diluem em um sistema mundano. Não para transformar pessoas, não para converter pessoas, mas simplesmente para atrair pessoas. É como fosse uma briga de uma loja de roupa que abre uma do lado da outra. E cada um tem que fazer uma promoção melhor para atrair o cliente. Ou então o mercado, quando abre um mercado de vila, e abre um mercado grande perto. Aí ele tem que lutar, ele tem que fazer promoções em cima de promoção para segurar os clientes. Assim estão as igrejas de hoje. Essa doença, esse câncer, esse desinteresse pela palavra de Deus que tem tomado os irmãos, só tem uma única verdade que resta nos nossos dias de hoje. A igreja de Cristo do nosso país, vamos falar daqui porque nós vivemos aqui, se desinteressou pela palavra de Deus. É como o pastor Walter falou aqui no começo, é muito mais fácil, muito mais cômodo eu buscar um dito profeta, um pastor, mega pastor, do que eu sentar no meu quarto, desligar a televisão, me desligar da internet, pegar a minha Bíblia toda empoeirada, começar a ler, aprender e ver o que Deus quer falar comigo. Isso é muito mais difícil. A busca pela palavra quase se extinguiu. Não vou dizer que se extinguiu, porque é um povo ainda que busca a verdade. Mas a maioria não sente desejo pela verdade. Não sente amor pela verdade. Aceitam qualquer coisa como se isso fosse o quê? A verdade. Como se isso fosse o que Deus disse. E muitos hoje acreditam no homem, dão razão para o homem em detrimento de darem razão a Deus. Ah não, irmão, mas Deus disse isso na sua palavra. Não, meu pastor disse assim. O problema é que o cristão de hoje, ele não é mais cristão. Ele é um cristão de denominação. A lei é o que a minha denominação ensina. Não importa o que Cristo disse. Se o meu pastor disse para mim não me misturar com você e nem falar com você, é isso que eu vou fazer. Não importa o que Cristo disse. Às vezes eu visito as igrejas, vou em igrejas por aí, que as pessoas nem se atrevem, nem sentem curiosidade de abrir a Bíblia e ver se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Às vezes o pregador inventa versículo, mistura versículo,
Às vezes nem abre a Bíblia. E a pessoa não tem o mínimo de dúvida de abrir a palavra de Deus e conferir se está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Esses se conformaram com o que ouvem. Se conformaram com o que aprendem. Se conformaram com o que veem. Se conformaram com o que se alimentam. Mesmo estando longe da verdade. Mesmo que essas coisas não sejam o que eles acreditam. Se conformaram. É assim. Sempre foi assim. E vão se envolvendo cada vez mais, confirmando as mentiras cada vez mais. E um dos fatores que contribui para isso, para tais coisas que acontecem nas igrejas, é que o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas, tem iludido o mundo com a sua realidade. Tem iludido a igreja com a sua realidade. E a realidade dele não é uma mentira total. É sempre uma meia verdade. É só lembrar da tentação de Jesus, ele usa a palavra, mas é uma meia verdade. Lá no Jardim do Éden, ele usa uma meia verdade. E N, exemplos em que ele usa meias verdades. Mas Paulo nos alertou sobre isso. Romanos capítulo 12, o versículo é o de número 2. Romanos 12, 2. Olha só. Sei que esse é um texto bem conhecido da igreja, mas olha, eu vou ler aqui numa versão da Bíblia e olha o que diz nessa versão. Romanos 12, 2 diz assim: não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo. Mas seja cada um uma pessoa nova, diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e em tudo que pensa. E assim vocês aprenderão a experimentar assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, não imitem o costume deste mundo. Na versão tradicional, que geralmente todo mundo usa, que é Almeida, diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente. O que esse versículo está dizendo? Que nós não devemos adotar os padrões do mundo para a vida cristã. Nós não devemos imitar o mundo para tentar anunciar o Evangelho. Nós não devemos nos parecer com o mundo para atrair as pessoas. Como algo que se parece com outra coisa vai atrair alguém? Não vai atrair. A pessoa vai entrar na igreja e fala assim: poxa, é igual ir no McDonald's. Não tem diferença. A pessoa entra na igreja e fala: nossa, poxa, eu não sabia que era assim. Eu achei que tinha uma diferença, mas é a mesma coisa da balada que eu vou. Poxa, eu não sabia que era assim. É a mesma coisa quando eu fui lá no rodeio de Barretos. É a mesma coisa, que todo mundo usa chapelão, usa bota. Poxa, eu achei que era diferente, mas... é igual quando eu pulava carnaval, aqui também tem bloco de samba.
Poxa, vou ficar aqui. Veja, a pessoa não se transformou, se conformou. Então Paulo diz, não convivam, não vivam, não se moldem, não imitem o padrão desse mundo. Mas cada um deixe Deus os transformar pela renovação. Esse transformar, ser uma pessoa nova, ou seja, não se moldem ao mundo, mas nasçam de novo. A única maneira de transformar o jeito de pensar, o jeito de agir, é nascer de novo. Então quando a gente olha a igreja fazendo rifa, bingo, festa junina, carnaval, balada, e o diabo a quatro, você só tem uma coisa para alegar: não nasceram de novo. Porque o que nasceu de novo não imita o mundo. Ele tem o seu entendimento transformado. Ele tem o seu modo de agir transformado. Então o que aconteceu com a igreja? Ela deixou de nascer de novo. Ela se convenceu. Interessante. Puxa, está na televisão. Puxa, está no rádio. Puxa, tem 2.000 pessoas. A igreja não é um shopping. A igreja não é um templo. A igreja não é número de pessoas. A igreja é eu e você. Se eu e você não nascemos de novo, ninguém pode vir. Nós não atraímos as pessoas a Cristo. É claro que a obra da salvação é por Jesus. Mas nós temos que ser o sal, a luz, a diferença. Mas se não nascemos de novo, o que nos resta? Imitar o mundo. Aí você vê que os pastores deixaram a Bíblia e agora viraram coaching. Então, coaching. A life coaching. Está com problema no casamento? Está com problema na vida financeira? Venham. Eu me formei em life coaching. Ao invés de falar, não, irmão, vamos orar, vou te orientar na Bíblia. Não, larga a Bíblia. Eu aprendi uma técnica fantástica, vou te passar. 10 formas para receber a sua vitória. Já viram esse tipo de pregação? 4 passos para alcançar o milagre. Você imitar o que? O mundo. Vamos colocar o fulano de tal como líder dos jovens. Por quê? Porque ele é um ex-artista. Ele vai ganhar muita alma para Deus dançando. Dançando. Imagina Jesus chegando assim, né? Ele olha, vou escolher aquele camarada ali porque ele dança. Por que, Jesus? Não, porque ele vai ganhar muita alma para Deus dançando. Dançando com os movimentos dele. Está dando para entender, irmãos? Não se conformem com esse mundo. O se conformar não é... se conformei, ou seja, não imitem o mundo. Para ilustrar isso, que tem acontecido com a igreja, eu não sei se já tiveram oportunidade de fazer essa experiência ou se já ouviram. Ou já ouviram essa história, né? Do sapo. Se você pegar um sapo para tentar matar ele e jogar ele na água fervendo, ele não vai ficar na panela. Por quê? Porque ele vai reagir àquela água que está pelando. Você joga lá e ele pula para fora. Agora, se você pegar esse mesmo sapo, a mesma panela, o mesmo fogão, a mesma água, e colocar o sapo antes de ligar o fogo, coloca o sapo lá dentro da panela, com água. Aí você liga o fogo. Esse sapo, ele não vai sair. Ele não vai pular. Ele não vai tentar salvar a sua vida. Esse sapo, ele vai cozinhar até morrer. Por quê? Porque ele vai se adaptando ao aumento gradual da temperatura da água. Opa, tá ficando quentinho. Mas tá gostoso. Opa, tá ficando mais quentinho. Tá gostoso. Tá ficando quentinho. Quando ele perceber que a água tá fervendo,
Já era. E o que acontece com a igreja? É isso. Nós somos alertas a mudanças radicais. Radicais. Se alguma coisa radical, uma mudança radical acontecer na sua vida, você vai falar, opa, peraí. Isso está errado. Como era no passado. Ah, vamos trazer um grupo de dança na igreja? Não, peraí, esse negócio é errado. Não está certo. Ah, agora vamos vestir vestido na igreja, os homens, as mulheres, vamos colocar turbante, roupa. Não, peraí, isso está errado. É uma mudança radical. Agora, o que aconteceu? Botaram a igreja dentro da panela. Água fria. Não, tudo bem, é errado. Deus não quer isso. Liga o fogo. Ah, irmãos, porque olha, eu viajei. Eu fui lá para o Tibete com os monges. E lá eu tive uma visão assim, a minha mente abriu. Eu sou uma nova pessoa com os monges tibetanos, eu aprendi. E eu quero trazer esse simples ensino para vocês nessa noite. Nossa, é verdade. Olha, agora nós vamos raspar o nosso cabelo e vamos deixar só o rabicozinho aqui atrás. Porque isso, irmãos, é sinal de santidade. Isso é sinal de humilhação. Ah, puxa, é verdade. Mas onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia não. Foi os monges que me ensinaram. Eles são muito sábios. Oh, é verdade, os monges são muito sábios. Foi assim que começou. Teologia da prosperidade. O movimento da confissão positiva. Sua palavra tem poder. Sua palavra tem poder. Eu nunca tinha visto isso na igreja. De uns anos para cá. Aí começou. Olha, irmão. Não fala isso não. Não fala que você está doente. Por que eu não posso falar que eu estou doente? Aí você está traindo coisa ruim. Suas palavras têm poder. Aonde está isso na Bíblia? Ah, não está na Bíblia, mas o meu pastor disse. Ah, mas onde que ele aprendeu? Ah, ele aprendeu que ele foi lá no Canadá, numa pregação do Kennedy Reagan lá e... Uma vez eu conheci uma irmã, ela era muito séria. Irmã séria, cabelão, saião, né? Para casar tem que namorar só um ano e não pode nem pegar na mão. Desse estilo. Aí no belo culto eu tô lá vendo ela. Incontrolável. Mas que é isso, irmã? O que foi isso, irmã? Um santo riso. Deus é o Chaves agora? Não, é uma nova unção incontrolável. Irmão, isso é coisa de retardado. Olha, eu não quero ser ofensivo, mas é de uma demência tão grande. Você ri do nada. Incontrolavelmente. Ou então ficar, né? Isso é movimento de nova era. Hare Krishna. Tomou alguma coisa alucinógena. Ou está com problema mental. Né? Uma histeria coletiva. Alguma coisa do tipo. Menos Deus. Porque o nosso padrão de fé, que é a Bíblia, não ensina isso. Mas o que aconteceu com o Evangelho? Foi cozinhando aos poucos. Os pastores deixaram de ser pastores, começaram a virar empresário. Aí não se contentavam mais sem pastor. Aí viraram apóstolos, semideus, bispo. E foi crescendo e tá essa bagunça que a gente vê hoje. Você pode chamar isso de qualquer coisa, menos de Evangelho. Para quem gosta do Chaves, né? Lembra do desenho do Chaves? Chaves fez um monte de rabisco, chegou lá pro professor, né? E falou assim, professor, o que é isso, Chaves? Ah, é uma xirofínfula, acabei de inventar. É o evangelho de hoje. Mas o que é isso? É um Deus aí. Que nome que a gente vai dar? Ah, qual que é o nome mais popular? Busca no Google aí. Ah, é Jesus. Então fala que isso aqui é o evangelho de Cristo. Sim. Às vezes a gente ri, mas é uma coisa muito séria.
As pessoas se conformaram. As pessoas esqueceram do que diz Daniel 12:1. Haverá um tempo de angústia que nunca houve antes. E qual foi a arma de Satanás para que os cristãos não se atentassem ao tempo de angústia? Anestesiá-los com as mentiras. Veja, eu duvido, tem um monte de igreja preocupado com congresso de irmã, congresso de jovem, com aniversário de igreja, com arraial, com festa do Dia dos Pais, com cantata de Natal, com rodeio, com qual é a próxima festa que vai fazer para os jovens, se vão comprar pizza ou se vão comprar esfirra. Estão preocupados com tudo isso, menos em estudar a palavra de Deus. Então, de acordo com Paulo, nós podemos dizer o quê? Que esse tipo de pessoa não tem a mente renovada. Por quê? Porque não nasceu de novo. E o tempo de angústia que está ocorrendo antes da volta de Cristo, está pegando todos o que? De surpresa. Ai, por que eu perdi o emprego? Ai, por que aconteceu isso? Por que tanta doença? Por que tanto assalto? Ah, é o governo? Não é o governo. Você pode colocar o homem mais santo que tem nessa terra, escolhido por Deus, no governo, que vai continuar a bancarrota. Então não venha com revelação de que vai ter o presidente fulano, o presidente ciclano, vai ser crente, é o novo rei Davi, porque balela, é história. É o que, segundo o Tessalonicenses diz, quando você ouvir paz, cuidado, porque a destruição vai vir de repente. Mas o que parece é que a igreja, individualmente, nós achamos mais fácil deixarmos de lado pensamentos sobre a ira de Deus, julgamento de Deus, perseguição no tempo do fim. Deixa de lado. Vamos nos ocupar com as coisas do nosso dia a dia. Com ter carro, ter casa, com agradar jovem dentro de igreja. Não fala de pecado, não. Fornicação. Não fazendo dentro da igreja, o problema é Deus, o que eles fazem fora. Aí na igreja tá lá todo engravatado, sai e leva a namorada pro motel. Isso se dá tempo de chegar no motel, né? Todo engravatado em cima do púlpito em casa, chega em casa, abre o Red Label, só para me relaxar. É só não me embriagar. Tá assim, irmãos. Isso é o evangelho. Evangelho de aparência. Estamos vivendo um tempo de confusão religiosa, onde o rompimento do cristão com a moral, sabe o que é moral? As regras que nos dizem faça e não faça, de cada um, foram rompidas, deslaceradas, degradadas, a ponto dos líderes das igrejas, líderes de comunidade, ensinar a você afrontar o Todo-Poderoso. Diga para Deus, exija dos irmãos. Deus, se Ele quisesse, Ele só olhava para você, você caía duro, não existia mais nada de você. Mas estamos no tempo da graça. Mas essa graça vai ter um fim. E o julgamento virá. O julgamento virá. Todos naquele dia ressuscitarão. Uns para a vitória eterna. Outros para a vergonha e sofrimento eterno. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. O que vemos hoje é isso, a igreja com a síndrome do sapo na panela. Pessoas que não reagem mais diante da apostasia, heresia. Gente, eu vejo o pastor vestido de vestido na igreja e ninguém fala nada.
O problema é dele se ele quer vestir vestido, mas não condiz com a palavra de Deus. Igreja que mais parece um templo de candomblé do que igreja. Igreja que toca mais forró do que lá onde nasceu o Calypso. Onde que nasceu? No Pará. O pessoal dança mais Calypso dentro da igreja, achando que é o mover do Espírito, do que a Joelma. Não, tocar música sacra dentro da igreja é pecado, mas um forrozinho é do mundo. Pagodinho, sambinha, com feijoada dentro da igreja para as irmãs dançar, não tem problema não. Fazer aqui a noite da feijoada, deixa as irmãs sambar aí dentro da igreja. Misturando o santo com o profano, o santo com o mundo. Mas tá tudo certo. No final a gente faz um bingo. No final você coloca sua moedinha no copo da ceia. Não tem? Pede emprestado. Mas não fique sem dar. É assim. É assim. É um evangelho que não mostra para o cristão que ele é culpado dos seus próprios pecados. O culpado é o diabo. Você não. Quem te fez trair? Foi o diabo então. O diabo. Quem te fez ir lá no bar? Foi o diabo. Quem te fez ir na biqueira? Foi o diabo. Eu não sabia. Não sabia que o diabo era motoboy dos outros. Ô diabo, vai lá comprar uma cerveja pra mim. Ô diabo, vai lá, compra uma pedra de crack pra mim. Não sabia. Ô diabo, traz uma mulher lá pra mim. Eu não sabia que o diabo era o motoboy das pessoas. O diabo deve ser o motorista do Uber, né? Porque ele sempre que leva. Ele que leva. Quem te levou? Foi o diabo. Deve ter um aplicativo aí deve ser mais barato do que andar de Uber, né? Porque o capeta tá fazendo um monte de viagem aí, levando as pessoas pro lugar. É o disque capeta, né? É delivery e táxi. Mas quem te levou? Foi o diabo que me levou a fazer isso. O diabo é o Uber dos crentes. Aceita cartão e tudo, né? Porque quem recebe o pagamento é o pastor. O diabo fala, eu te levo, mas você paga pro pastor lá depois. É assim. É assim que está acontecendo hoje em dia. O que significa misturar? Misturar significa combinar, fundir em uma só massa. É por isso que a Bíblia fala, não se misture. Não está lá em Salmos? Primeiro, todo mundo sabe o Salmo primeiro de cabeça. Muitas pessoas sabem, mas ninguém vive. Não se assente na roda dos escarnecedores. Eu duvido, Senhor, você não vai sentar na roda de escarnecedor. Ou se você vai ter peito de ser um cristão, de pegar seu prato e comer no quarto sozinho. Porque estão zombando da fé. Porque estão falando coisas que agridem a nossa fé. Eu duvido. Porque para isso tem que ser muito cristão. Tem que amar muito Jesus e não amar esse mundo. Para não sentar no meio deles. Eu não estou falando só do ímpio não, estou falando da igreja. É só você ir nas igrejas, no final do culto, as rodinhas lá. Aí você viu a roupa que a irmã estava. Nossa, você viu que o pastor falou tal palavra errada. Nossa, você viu aquela irmãzinha lá, fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Roda dos escarnecedores, a gente não acha que é o ímpio está pouco se lixando para a gente. Estou falando da igreja, escarnecendo a fé, fazendo piada das coisas santas. Está lá em Judas, está lá em Pedro, eles não respeitam o que é santo. Mas tem um nome de pregador. Tem um nome de pregador. Isso descreve exatamente o que a gente está vivendo hoje. Uma coisa misturada. Profetas sonham, e quando Deus não deu sonho nenhum. Eu já falei isso aqui alguns dias atrás. Hoje de manhã a Cris, a minha esposa, para quem está assistindo a gente, ela falou assim, eu tive um sonho assim. Era um pesadelo, algo meio esquisito. Sabe aquele sonho que é difícil você acordar? Quando eu acordei,
A televisão estava ligada. O que estava passando? Filme de terror. É isso, irmão. É isso. As revelações de hoje são isso. É mistura de conteúdo da sua mente, do seu intelecto, pelas coisas que você foi influenciado. Você ouviu uma mensagem na igreja, mas assistiu a novela, assistiu tal coisa, viu a novela lá, um traindo o outro, aí você sonha. Ai, Deus me deu um sonho. O que, Bita? Fulano de tal traindo não sei quem. No sonho tem esse, né, esse negócio de substituição dos personagens. Né? Não vamos entrar por aí, mas é isso. Não foi Deus. Foi você. Jeremias 5:28 diz assim, olha a denúncia para aqueles que se misturam. Jeremias 5:28, eu estou acabando, irmãos. Ó. Vamos ler o 27. Olha, como uma gaiola cheia de passarinho, assim são a casa deles. Estão cheias de fraude. Por isso se tornam poderosos e enriquecem. Engordam e ficam estufados. E não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere. Nem defendem o direito dos necessitados. Quem está falando aqui? Dos líderes. Só engordam, vão engordando. O coitado não tem uma cesta básica em casa, mas o pastor tem casa com piscina, carro importado, terno de não sei quantos milhões. Enriqueceu à custa de quem, irmão? De quem? O cara não tinha nada, o cara não sabe nem falar direito. Veio lá do interior dos canhões do Judas, não estudou, não fez faculdade, nunca botou a mão na massa. Mas de repente tem jatinho, tem empresa. É o quê? Desculpa a expressão. É dinheiro dos trouxa. Quer voto em cima de voto, dinheiro. Não precisa. Você tem sim que ajudar a igreja? Sim. Mas você não tem que ser massa de manobra. Deus não vai te dar bênção porque você fez voto. Deus não vai te honrar porque você deu uma oferta maior, porque você deu tridízimo, bidízimo, quadridízimo, fogueira santa. Não! Ele vai te abençoar se Ele quiser. Então, ajude a igreja. Sim, a igreja tem conta? Sim. Somos uma comunidade? Sim. Mas para de enriquecer o pastor. Ou então tenha peito de ir lá e falar assim, pastor, quero ver a movimentação de caixa da igreja. É meu direito, eu sou membro dessa igreja. Quero ver quanto está entrando e para onde está indo o dinheiro. Quero ver. Tudo bem que o senhor tem que ter um salário? Tudo bem. Mas eu quero ver para onde está entrando. Mostra. Aí eu quero ver o Chico cantar. O problema é que muitas pessoas, irmãos, não estão andando com Deus. Sabe por quê? Amós diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não está falando de casamento aqui. Geralmente usa isso no casamento, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não é casamento, irmãos. Mas pelo amor de Deus, leia a palavra. Está falando do seu relacionamento com Deus. Andará você com Deus se você não estiver de acordo com Ele. Não é Ele de acordo com você, é você de acordo com Ele. Você não pode andar com Deus e desrespeitar a palavra dEle. Você não pode andar com Deus e não obedecer a palavra dEle. Você não pode andar com Deus e inventar uma nova palavra. Então você não está andando com Deus. Ah, campanha disso, campanha daquilo, volto disso. Não, essa igreja não está andando com Deus.
Simples. Porque Deus não está de acordo com essas palhaçadas. Deus não está de acordo com balada dentro da igreja. Deus não está de acordo com rodeio dentro da igreja. Deus não está de acordo com festa junina dentro da igreja. Deus não está de acordo enquanto uns enriquecem e o outro irmão passa fome e tem a luz cortada. Não está de acordo. Então, se não está de acordo, não anda com Deus. Simples. Simples assim. É só ler o texto. É só ler o texto. Para de ser um cristão fabricado. Para de ser um cristão de denominação. Ah, minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo, a minha igreja. Você é a igreja. Para com isso. Ah, porque minha igreja ensinou assim. Não, fique com o que Cristo me ensinou assim. A palavra me ensinou assim. Para de ser cego. Você é inteligente. Deus te deu inteligência. Deus não resgata ninguém do mundo para o evangelho e tira o cérebro dela e manda ir marchando atrás de um pastor. Sempre comparam a gente com ovelha. Tudo bem, a ovelha é um animal. Nós temos intelecto, raciocínio. Nós pensamos. E questionar o pastor, questionar o que está sendo pecado, não é pecado. Pecado é você engolir aquilo a seco e ir contra a palavra de Deus. Mas enfiam na cabeça das pessoas que você tem que ser fiel até a morte à placa da igreja. Ah, eu sou assembleia, eu sou batista, eu sou universal, eu sou mundial, até que a morte me separe da igreja. Aí na hora que você chegar lá na porta do céu, falar, você foi tudo isso, menos do céu. Foi tudo isso. Teve carteirinha, foi diácono, foi presbítero, tudo isso, menos do céu. Para nós concluirmos, nós vivemos neste mundo, mas não somos daqui. Por isso o nosso comportamento, as nossas práticas têm que ser diferentes do mundo. Não é uma coisa fingida, é algo de transformação. Nós temos que ser como José. Se pega tanto sobre José, né? Não, a maior dádiva de José é que ele estava numa terra que não era dele, que não adorava a Deus, e ele permaneceu íntegro, fiel à palavra de Deus. Ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ouvirem os sons, todos se prostrarão. Irmãos, imagina se fosse hoje. Imagina hoje. Quando ouvirem a trombeta, todos a maioria se prostrar. Eu morrer? Que nada, depois Deus me perdoa. Eu vou dar uma ajoelhadinha aqui, depois Deus me perdoa ali. Vou morrer. Tenho tanta coisa para conquistar na vida. Não, mas aqueles jovens ficaram de pé e falaram assim, olha, não questionaram a Deus, não xingaram a Deus, não murmuraram, não falaram que iam embora da fé. Assim, olha, Deus pode nos salvar? Pode. Mas se Ele não quiser também, que fique registrado para a história. Nós não adoramos outros deuses. Isso é não se contaminar com o mundo. E nós temos que ser radicais, mesmo sem pegar emprego, seja expulso da faculdade, seja lá o que for. Temos que ser assim, não nos misturar com o mundo. Porque está chegando, a época que vivemos hoje é isso, de você separar. Ou você segue a Deus, ou você serve o mundo. Ou você agrada a Deus, ou agrada o mundo. Tem que escolher. E o único jeito de agradar a Deus é nascer de novo. É nascer de novo. Amém, irmãos? Não misture o santo com o profano. Não vivam como o mundo vive. Não imite o mundo. Se você faz parte dessas igrejas de balada, de zilhões de festividade, mais preocupado com a roupa que vai vestir no congresso do que com as almas,
dessas bizarrices gospel, se levante. Ai, pastor, eu sou sozinho. Jeremias era sozinho. Amós era sozinho. Isaías estava sozinho. Elias estava sozinho. João Batista estava sozinho. Ah, mas eles morreram. E aí? Eles não eram da terra? Eles eram do céu. A Bíblia diz: saia do meio deles, povo meu. Amém?